Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINT-CT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. Conosco, nesse momento, e num momento muito especial da vida dos professores do Estado de São Paulo e dos estudantes também, a presença aqui da professora Cleusa Trindade. Ela é conselheira da APUESP aqui em São José dos Campos, e acompanhada do professor Ednoel Carvalho. Ele é RE, que é o representante de escola. Tanto o professor Ednoel quanto a professora Cleusa Trindade vão estar aqui falando, orientando os ouvintes, internautas, a respeito da reorganização escolar marcada para já dia 14 de novembro, onde a Secretaria de Estado da Educação vai tentar dar os destinos aos alunos do próximo ano letivo. E as escolas, para onde que ficarão disponibilizadas essas escolas nessa diminuição de professores? Essas escolas continuam sendo usadas na área de educação? Essas escolas já têm um novo uso definido? Vai poder abrigar escolas, outro tipo de escola, outras unidades de ensino técnico, creche? Shirley Marciano, que nó, hein? Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Eu fiquei pensando aqui, né? Se for seguir o jeito peculiar do governo do estado lidar, acho que vai crescer mato nesses locais, né? Porque da destinação, eu duvido muito. Olha, o detalhe é que parece que os municípios poderão usar esses novos prédios. Mas a gente, não é questão nem do uso, né, que se discute, né? O fechamento das escolas, simbolicamente, você vê que é uma coisa negativa, né? Se a gente já via que faltava vaga nas escolas, né? Então, se lotava salas com 50 alunos, fechando a escola, então, como é que vai ficar? Bom, vamos então saber com quem entende, que vive o dia a dia, começando com a professora, primeiro as mulheres, não é? A professora Cleusa Trindade, ela é conselheira da APUESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, para poder falar sobre essa questão. Boa tarde, professora. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Shirley. Mais uma vez estamos aqui e, infelizmente, com más notícias, né? Primeiro notícias, infelizmente, hein? Infelizmente, viemos aí no primeiro semestre várias vezes aqui, com uma greve que durou 92 dias, né? Mais de 3 meses em greve, e que nós não tivemos tivemos uma derrota econômica muito grande, né? O governo endureceu, não negociava, e a gente já naquele momento apontava que teria mais ataques até o final do ano, né? Quer dizer, o professor acertou mais uma vez. Mais uma vez, né? Mais uma vez nós acertamos aí, porque são os planos, né? Na verdade, o plano para a educação. Crise econômica, na verdade, em nível nacional, né? A presidenta Dilma assumiu com a pátria educadora, né? Que é o lema do governo, e cortando milhões da educação. E o governo estadual, de um modo geral, está fazendo a mesma coisa. Então, o governo Alckmin, em setembro, né, através do seu secretário de Educação, foi para a mídia e anunciou esse projeto de cima para baixo, sem discussão nenhuma com a categoria, né, professores, nem com pais, nem com os alunos, que seria o fechamento das escolas seria mais ou menos 30% da rede, que equivaleria a 1/3 da rede ser fechada, né, ter turnos e escolas fechadas nesse período. Então, ele disse que 1/3 da rede estava ociosa. Se estava ociosa, era 1/3 de alunos fora da escola e 1/3 de professores fora da escola. Agora, professora, quantas escolas serão disponibilizadas nessa
reorganização. Quer dizer, vão fazer um enxugamento de sala de aula. Você usou a palavra que a mídia está usando, né? Disponibilizada, né? Então, o governo e a mídia está aí... É um eufemismo, né, para falar que as escolas serão fechadas. As escolas serão disponibilizadas. Então, é uma forma mais suave de falar elegante. Que vai fechar, mais elegante de falar que vai realmente fechar as escolas. No início, seriam umas 150, 160 escolas. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo, totalmente fechada, fora as outras em turnos. O governo mudou sua tática a partir do momento que a população reagiu. Foram centenas de atos com milhares de alunos, pais, partindo da periferia, contrários a essa reorganização, durante todo esse período de setembro até hoje. E o governo mudou a tática, que ele diminuiu o número de escolas, serão 94 escolas a serem fechadas, que não é disponibilizadas, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, em contrapartida, ele vai fechar mais turnos, principalmente o turno noturno, então diminuindo a escola para o aluno trabalhador. E eu falo, só para falar o eufemismo disponibilizado, que, na verdade, serão fechadas. A escola vai ser disponibilizada, ele disse, para que o Estado abra ou creches ou outros órgãos. Né? Em 95 já foi feita essa reorganização e, na verdade, a maioria das escolas que foram fechadas viraram diretoria de ensino, algum órgão público, PROCON e até quartel de polícia. Então, nunca mais foram reabertas as escolas que foram fechadas dá uma impressão em 95. Que eles querem mudar o foco do assunto, né? A gente está colocando à disposição os prédios, mas, na verdade, o que interessa saber é por que estão fechando escolas, sendo que a gente sabe que o número de salas de aula hoje são insuficientes e são precários, né? Os prédios não estão lá grandes coisas. Deveria pegar um dinheiro, melhorar os prédios, investir mais no ensino, nos professores e tudo mais, e parece que está fazendo justamente o contrário disso. Claro. Realmente, assim, tem uma realidade que o índice de natalidade diminuiu, né, de um tempo para cá, mas isso não é a chance que nós temos, que o governo tem, de organizar as escolas de uma forma diferente, de investir nas escolas, nas salas. As escolas não têm laboratório de ciências, de laboratório de informática decentes, né? Não tem salas de recursos. Então, essas salas que ficariam ociosas era, primeiro, para organizar uma escola que realmente tivesse condições de o aluno ter uma aprendizagem satisfatória e menos alunos por sala, ao invés de 50 alunos, 60 alunos por sala, que tivesse 30, 35 alunos por sala. Então, não tem essa necessidade. Na verdade, o que há por detrás disso é enxugamento da máquina, é demissão de professores, de milhares de professores. No início do ano já foram 20 mil professores demitidos, né, da categoria O, e agora vai ser uma leva de professores, a gente avalia aí mais cerca de 30% da rede fora das escolas. Agora, professora, a gente falando dessa questão direta de fechamento de uma escola, de uma sala de aula, isso, aquilo, não sente tanto, mas qual é a maneira que vai afetar o desenvolvimento intelectual no país? Porque fala só em alunos, isso, aquilo, mas o Brasil depende de uma força intelectual e científica muito grande. O que é que isso vai mexer na questão intelectual do país? Olha, na verdade, o Paulinho, boa tarde, aí tem mais companheiros chegando, né? Cada vez, daqui a pouquinho, o professor Robério Paulino, ele que foi candidato a governador e prefeito lá de Natal, no Rio Grande do Norte, é um homem que entende tudo de socialismo. Vai estar aqui também falando sobre essa questão do fechamento de escolas. Pois é, segundo o portal do Ministério da Educação, nos últimos 8 anos, no Brasil, foram fechadas mais de 16 mil escolas públicas e abertas quase 7 mil escolas privadas. Então, por aí dá para a gente perceber o que o governo tem em mente, né? Então, se abriu mais de quase 17 mil escolas, fecharam quase 17 mil escolas públicas e foram abertas 7 mil escolas privadas, vê que o intuito do governo é mercantilizar a educação, né, de um modo geral. A partir de uma privatização, no caso. A partir da privatização.
Então, esse é o intuito, é a privatização do ensino. Professora, com isso, mostra-se claramente que a privatização do ensino está meio a meio, o que fechou, abriu de escolas particulares? Não, foram fechadas quase 17 mil escolas públicas e abertas 6.900. Metade então, disso? Metade, Quer dizer, mas está se avançando as particulares. Avançam as particulares, é a mercantilização do ensino, principalmente no ensino médio. Né? E o que seria uma retaliação dos 92 dias de greve dos professores por reivindicar os direitos dos trabalhadores? Não é uma retaliação, é uma política do governo de ajuste fiscal. Isso os dados que eu acabei de passar é em nível nacional, né? Está no portal do MEC isso. Então, é uma política, no Paraná está acontecendo a mesma coisa, né? A questão da reorganização das escolas. Rio Grande do Sul está atrasando e parcelando o pagamento dos professores, principalmente na área da educação, de todo o funcionalismo. E a política nacional de privatização do ensino ou diminuição com gastos com a educação. Então, o governo Dilma cortou, no início do ano, mais de 16 milhões da pasta da educação. Professora, se está no portal do Ministério da Educação e Cultura, de Brasília, que é do governo federal, se a reorganização escolar também está no site da Secretaria de Estado da Educação, que é do PSDB, então as cores partidárias ficaram daltônicas. É a mesma política, tanto do PSDB quanto do PT. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo em São José dos Campos. Eu sou professora da escola Flávio Berling, que atende o programa, que é o PIC, o Programa de Integração à Qualificação da rede, aqui são bolsistas aqui da Prefeitura. E o que aconteceu é que na semana passada, no início de novembro, os alunos, quando foram sacar o seu salário, né, porque eles são bolsistas, eles estudam 2 dias e trabalham na parte da tarde. Eles não tinham pagamento. 250 alunos foram cortados cortados do projeto, sem nenhuma justificativa, né? Muitos deles são alunos que não faltam, não estão furando com o contrato que fizeram de bolsista, né? Não faltam nem do seu trabalho e nem das salas de aula. Então, isso quer dizer que a política do prefeito Carlinhos aqui está sendo a mesma. Corte de verbas. Então, corta onde? Corta com os bolsistas da educação, logo os mais pobres, os mais carentes, que teriam que ter acesso a escola e a qualificação. Ele cortou sem nenhuma justificativa. Então, estou dando um exemplo aqui que está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz e com a população mais carente. E isso não foi divulgado. Sem dúvida. Com relação ao fechamento das escolas, as consequências disso aí, para os alunos, quais seriam? Para os professores a gente já sabe que é desemprego mesmo, né? O que vai acontecer? Primeiro é tirar o aluno da escola que eles estudam, né, de uma forma arbitrária. Fala tanto do ensinar o aluno a ser crítico, né, ter a liberdade de expressão, então está vindo imposto de cima para baixo. Os alunos têm história nas escolas que eles estudam, os pais já estudaram muitas vezes na escola, os avós já estudaram, e não se transfere história, né? A história não se transfere, não é dessa forma. Então, eles têm raízes nas escolas que eles estudam, as amizades. Outra questão para os pais, né? Muitos dos pais têm 2, 3 filhos, trabalham, o mais velho leva o mais novo à escola. Então, as escolas são organizadas, às vezes tem 2 ciclos, que o mais velho do ensino médio leva o mais jovem do ensino fundamental. Isso para os pais já vai ser um problema, né? Porque não vai ter quem leve os seus filhos, muitas vezes vai estudar em escolas mais distantes da sua casa, porque não vai ter o ciclo que ele pertence e não está mais próximo da sua casa. Então, vai ser um transtorno para toda a comunidade. E é a primeira vez, um outro dado que eu quero ver, em 20 anos, que o governo Alckmin perde uma pesquisa de opinião. Ele perdeu, né, a pesquisa última que saiu, que 64% da população está contrária à reorganização escolar. Isso foi um dos motivos que ele recuou, mas recuou de uma forma estratégica, né? Ele mudou a tática, né? Não fechar totalmente as escolas, mas fechamento de turnos, na verdade, que continua abrangendo o mesmo número de alunos e de professores. Bom, professor Ednoel, porém, deixa eu registrar a presença do professor Robério Paulino, ele que foi candidato a governador, candidato a prefeito também, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, vai estar conosco aqui. Bom, a
pergunta que eu faço ao professor Edinoel é a respeito dessa questão. A população, mesmo com a pesquisa de opinião, mostrando que é contrária à reorganização escolar, o governador está fazendo uma coisa contrária à vontade popular? Dá para responder daqui a pouco sobre isso, professor? Um instante só, o Clique Jornal volta já com o professor Edinoel Carvalho, a professora Cleusa Trindade e também o professor Robério Paulino. No instante, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e hoje falando sobre reorganização estudantil, seria isso, escolar. Mas olha, está havendo uma grande confusão, porque os professores estão vendo que é exatamente uma desorganização escolar aqui no estado de São Paulo. Professor Edinoel, a pergunta que a gente fez no bloco anterior era a respeito exatamente do governo do estado está fazendo a contramão de uma pesquisa realizada onde os pais e alunos são contrários a essa reorganização. É isso que está acontecendo? Olá, boa tarde a todos. Realmente, muitos pais já têm estado cientes de que vão ser prejudicados com as mudanças que o governo está levando a cabo nas escolas. Não é? Eu trabalho em 2 escolas da Zona Sul de São José dos Campos, e uma delas, a Escola Moab Cury, ela terá os seus alunos do ensino médio já compulsoriamente transferidos para a Escola Marcelena, que é uma escola que está a aproximadamente 2 quilômetros da Escola Moab Cury. E a Escola Marcelena, que vai receber esses alunos, ela já é uma escola que tem muitos alunos. Isso vai fazer com que a estrutura da Escola Marcelena fique inchada,
E, por outro lado, na escola Moab Curi, que não será fechada nesse primeiro momento, mas ela vai ter já um dos seus ciclos, ela vai ter já dos seus períodos, né, encerrados. O período noturno já não irá funcionar mais o ano que vem. E todos os alunos que estudam no período noturno, inclusive os jovens e adultos, serão compulsoriamente transferidos de escola. Com relação aos jovens e adultos, ainda não há uma definição para qual escola irão, mas qualquer escola que eles tenham que ir será uma escola mais distante do que a escola Moab Curi. E a população, ela não foi avisada, não houve uma discussão com a população sobre isso. A população tomou conhecimento dessas medidas ali na região onde nós estamos, de que a escola seria afetada, numa reunião de pais de alunos. Foi dito superficialmente, né, pela direção da escola, que, aliás, já estava sabendo disso há muito tempo e não alertou a comunidade, nem aos pais, nem aos professores, nem aos alunos. Até mesmo para evitar que houvesse protestos, como acabou acontecendo, né? Os pais de alunos promoveram reuniões e nós estamos ali junto com a comunidade também participando dos protestos que têm acontecido ali no bairro do Campos Alemães, no Dom Pedro, no Conjunto Eumano Veloso. Nós temos participado, os pais ali estão atuantes, os alunos. A escola teve dias em que permaneceu fechado porque os alunos fizeram protestos, fizeram passeatas pelo bairro, não é? Então, o que acontece? A comunidade tem se mobilizado e isso tem feito o governador rever alguns pontos, conforme já foi falado aqui. O governador tinha a ideia de fechar mais escolas, mas ele tem recuado, ele tem feito um recuo, justamente porque em todo o estado tem pipocado manifestações contrárias a essa medida de fechamento de escola, fechamento de turnos, fechamentos de sala de aula, demissão de professores e superlotação de salas de aula. Então, o que tem acontecido? Eu creio que dois problemas, ou seja, duas posturas acabam gerando problemas. Uma é a falta de confiança. Uma pessoa, quando tem pouca confiança no que está fazendo, ela não consegue desempenhar um bom trabalho. E o outro problema é o excesso de confiança, né? Eu creio que o governador, pelo fato de ter a mídia, né, a grande mídia aí na sua mão, pelo fato de estar blindado pela grande mídia, acredita que a população não vai entender o que está acontecendo, né? Mas, entretanto, nós temos aí, através dos protestos e manifestações, sensibilizado a população. E nós cremos que, se nós não pararmos, se nós continuarmos lutando, fazendo protestos e mostrando para a população o que o governador está fazendo ao sucatear a educação em São Paulo, né, o grande desserviço que ele está fazendo ao futuro da nação e ao futuro dos jovens e adolescentes, nós cremos que nós poderemos aí fazer com que o governo volte atrás, porque não interessa para o governo ter uma queda de popularidade. Agora, a população é contrária, o pai de aluno é contrário a isso, a essa reorganização da Secretaria de Educação. Se isso ocorrer, pode acontecer de uma evasão escolar, as crianças podendo deixar de estudar? Eu creio que sim, Paulinho. Sabe por quê? Olha, eu tenho uma sala de segundo ano em uma das escolas que eu dou aula que tem 55 alunos matriculados, tá? Só que o que acontece? A sala, à medida que a sala e a quantidade de carteiras que cabe nessa sala, ela não tem estrutura para ter 40 alunos. E já tem 40? E na verdade o que acontece? Então, nos primeiros dias de aula, a sala fica super lotada. Fica super lotada. E, geralmente, os primeiros dias de aula acontecem já em fevereiro, né? Então, o que acontece? Aquele calor sufocante e as condições que a sala apresenta já faz com que alguns alunos já deixem de ir. Então, começa a acontecer na escola uma espécie de revezamento. Tem dia que vai determinados alunos, tem dia que vão outros alunos. Então, isso é normal. Você tem uma quantidade de faltas muito grande. Tá? E o que o governo alega para essa quantidade de falta? O professor não dá aula interessante, é desqualificação do professor. Só que, por exemplo, no ensino médio não é só um professor que dá aula. São vários professores que dão aula todo dia. O aluno tem aula de português, de matemática, de física, de química, de biologia, de filosofia. São várias matérias, são 12 matérias.
Então, você não pode dizer que todos os professores da rede são desqualificados. O problema é outro. O problema, com certeza, é outro. Agora, o problema do comportamento do aluno, porque um aluno tem 16, 17 anos, já são homens e mulheres feitas, e, de repente, eu estou há 8 meses naquela carteira, de repente chega outro e senta ali. Pode haver esse problema de comportamento, de confusão entre alunos, homens feitos já, professor? Olha, na verdade, por exemplo, né, na minha realidade ali, os alunos de ensino médio, você tem alunos da faixa desde os 15 anos até os 18, alguns até passam de 18. Não é? Existem outros problemas relacionados a isso, não é só essa questão da disputa por espaço, não. Existem outros interesses relacionados a isso. Em 96, houve uma reorganização escolar também nos moldes dessa que está acontecendo agora, empreendido pelo governador Mário Covas. E, na época, se percebeu o seguinte, existe uma rixa entre bairros. Então, às vezes, os alunos que moram num determinado bairro, eles não se dão com os alunos que moram no outro bairro, no bairro vizinho. Isso se dá por vários motivos, tá? Às vezes é alguma disputa, questão de tribos e tal, coisas que a sociologia explica. Tá? Outras já é uma outra questão, envolvendo às vezes até o comércio de drogas e coisas que envolvem questões de segurança pública e tudo mais. Bom, ao promover vamos dizer, essa deportação de alunos de um bairro para outro bairro, que é o que vai acontecer na prática, essas disputas acabam sendo acirradas. Tá? Então, uma das consequências que a gente pode verificar é a questão da violência escolar, que a gente crê que vai ser algo difícil de controlar. Primeiro, pela quantidade de alunos que vai estar envolvida nesse processo. A quantidade de funcionários na escola não vai aumentar. São os mesmos? São os mesmos funcionários, né? O que vai acontecer é o seguinte, é o outro lado cruel dessa reorganização. Por exemplo, eu tenho 4 anos como professor do Estado. Então, para cada aula que eu dou, eu ganho uma pontuação lá no meu currículo. Então, o que acontece? Eu vou sair da minha escola e vou para outra escola. E nessa outra escola eu vou disputar com o professor que está lá. Se esse professor que está lá, ele não for, por exemplo, como eu, aprovado em concurso e que já tem um certo tempo de Estado, ele perde a vaga dele e eu entro na vaga dele. Né? Então, ou seja, a quantidade de professores vai continuar a mesma que aquela escola já tinha. Tá? Se hoje a escola lá conta lá com 40, 50 professores, ela vai continuar com essa mesma quantidade de professores e vai ter a quantidade de alunos, né, no caso, por exemplo, da Escola Marcelena, que é um caso específico, mas eu acredito que que tenha escolas até em piores situações. Marcelena, de qual bairro? Ela fica no Campos dos Alemães. Campos dos Alemães, isso, eu trabalho no Conjunto Eumano Veloso, na Escola Moab Cury, né? E a Escola Moab Cury vai ser uma das escolas que vai sofrer o processo de reorganização, tendo o ensino médio transferido para a Escola Marcelena. Do Moab Cury, que fica lá em cima. Isso, vai para o Campos Alemães aqui embaixo. Mas isso. Lá claramente tem o problema de bairrismo naquela nós sabemos que sim, e ali existe algumas questões ali que ultrapassam essa questão do bairrismo. Né? A gente sabe ali de muitos problemas que tem ali, enfim. Né? Isso aí já foi amplamente divulgado pela mídia, exato, já foi mostrado e tudo mais. E a questão da evasão, porque de repente o menino então eu não vou estudar lá. Pois é, mas não existe a preocupação do Estado com relação a isso, Paulinho. E a gente vê isso muito claramente pelo seguinte, por exemplo, a Escola Moab Cury teve um problema com relação ao telhado da escola. Tá? E desde o ano passado chove muito dentro das salas de aula, muito mesmo, bica de água dentro da sala de aula, escorrendo água pela parede, cai água pela lousa, enfim. E aí, depois de muita insistência, né, da direção da escola e tudo mais, finalmente a verba do Estado saiu. Foi feita a reforma lá na escola, tá, com os alunos lá, correndo o risco de sofrer acidentes e tudo mais, graças a Deus. Mesmo em aula fizeram? Mesmo em aula, o pessoal tirando o telhado, colocando o telhado
remove aluno de uma sala para outra, junta a sala e a gente se virando ali, entendeu? Agora eu pergunto para você, aí é falado, por exemplo, que o professor não é qualificado, que tal, que a culpa das aulas serem ruins é o professor que não é qualificado. Você está numa sala de aula que não é preparada para receber a quantidade de alunos que recebe. Você tem como recurso de trabalho lousa e giz, tá? E a lousa, ela apresenta condições, assim, vamos dizer, não muito boas, né? Ela geralmente apresenta rachaduras, manchas e tal. Você está escrevendo um texto ou fazendo um gráfico ou mostrando alguma coisa na lousa, né? Você tem que ficar pulando buracos da lousa e tal. Então, aí, evidentemente, o aluno percebe que as pessoas se importam muito pouco com ele ali, né? Aí eu pergunto para você, Paulinho, qual que é a motivação que você tem de acordar às vezes 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, para você ir para uma escola, ficar 5 horas sentado numa cadeira dura, tá? Ouvindo o professor falar, né? E aí as pessoas falam assim, mas o professor tem que apresentar outro recurso e tal. Mas quais recursos? Só se o professor levar o dele, se o professor comprar o equipamento e levar. Porque na escola não tem. Na escola não tem. E a ideia do Estado, fazendo essa reorganização, ao contrário do que o Estado diz, que vai haver investimentos, que vai ficar melhor, por exemplo, uma escola só com ensino médio, então você pode... É uma falácia. É uma falácia porque você teria que investir em imóveis, por exemplo, para receber esses alunos, e não vai ter esse investimento. Não vai ter nada disso. Então a gente vai fazer o seguinte, está conosco aqui o professor Robério Paulino, e eu quero, no próximo bloco, trazer a fala do professor, porque ele foi candidato a governador no Rio Grande do Sul, e eu me lembro... Rio Grande do Norte. Poxa, minha geografia está um pouquinho diferente. No Rio Grande do Norte, eu me lembro que pela parabólica, eu acompanhei lá, que ele foi o primeiro candidato a governador a comparecer para votar, votou acho que 7h30 da manhã, 8h30 da manhã. E nessa entrevista que eu vi na Parabólica, o professor Robério Paulino, ele dizia o seguinte, queria priorizar a educação. Então deve conhecer muito sobre isso. Já, professor, então no próximo bloco podemos falar sobre a sua prioridade, que seria a educação, e tanto no Rio Grande do Norte como em São Paulo, educação é educação. Boa tarde, professor. Com certeza, se nós chegarmos um dia à Prefeitura, em Natal, ao Governo do Estado, nós vamos fazer uma revolução na educação, e não sozinhos, vamos abrir 1000 canais de participação para os movimentos sociais, movimento sindical, e fazer um projeto para revolucionar a educação junto com os sindicatos, junto com especialistas, com professores. Então dá para fazer? Com certeza. Então, um instante só, o professor Robério Paulino, ele fala já aqui no Clique Jornal, juntamente com o professor Ednoel e também a professora Cleusa. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos.
Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com o professor Edinoel, que ele é RE, é representante de escola, a professora Cleusa Trindade, também nós já anunciamos, e mais uma vez estamos aqui com o professor Robério Paulino. Robério Paulino, ele é educador, ele é do Rio Grande do Norte. Já falaram que o Rio Grande do Norte era um dos estados mais atrasados em termos de indicadores sociais, professor. Fica aquela pergunta e a gente arremete já para essa. Mais uma vez, boa tarde, professor, que alegria recebê-lo aqui no Clique Jornal. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o Clique Jornal. Professor, o senhor está aqui entre uma professora, entre um professor e um detalhe muito esquisito. Professor, lá no Rio Grande do Norte, como aqui no estado de São Paulo, a reorganização escolar é uma prática que está acontecendo de norte a sul desse país? O que se vê é que os governos vêm sucateando propositalmente a educação no país inteiro, né? Fechando escolas, são milhares de escolas que são fechadas, né? Nesses últimos 10 anos, foram fechadas nesses últimos anos. Isso é uma prática comum, infelizmente o Brasil ainda vive, né? Essa onda do que se chama de neoliberalismo, né? Que é a redução, né? Proposital de tudo aquilo que é público, aquilo que é estatal, para abrir espaço à comercialização das atividades humanas, da educação, da saúde. Então eles quebram as escolas, né? Para fazer da escola pública ruim. A escola pública não tem que ser ruim, ela já foi muito boa no passado e pode voltar a ser boa. Para justificar a explosão da criação de escolas particulares, é isso que está no fundo dessa história. Eles quebram a saúde pública para obrigar a classe média que puder, ou qualquer trabalhador que, quando puder, fazer um convênio médico para transformar a saúde e a doença em um comércio, numa fonte de lucros, e assim com as demais atividades. Então, isso não é inevitável, não é inexorável. Isso é uma política proposital aqui no estado de São Paulo e também no resto do país. Eu, talvez você não saiba, Paulinho, mas já fui professor em São José dos Campos. Já dei aula no Olímpio Catão, já dei aula no Francisco Pereira da Silva. Você foi professor aqui em São José? Aliás, a sua família é daqui? Não, minha família é do Nordeste, mas não tem ninguém aqui? Não tenho, mas tenho, digamos assim, irmãos e mãe aqui em São José. A sua mãe está aqui ainda? Não, minha mãe também biológica está em Natal, mas eu tenho, digamos assim, outras mães aqui que me adotaram em São José. Eu trabalhei no INPE também, também trabalhei no CTA, viu? Lá tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente ruim. Fui demitido depois do CTA, fui trabalhar em fábrica, na Ericsson, trabalhei na Kodak, trabalhei na Tecnasa e fui demitido sequencialmente de todas as fábricas, vou estar numa lista da Fiesp, né? Hoje eu movo um processo de anistia, né? Porque... Mas o professor, o senhor é carioca, não é? Eu sou carioca de nascimento, meu pai era militar e essas idas e vindas, né? Minha família é potiguar, do Rio Grande do Norte, eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha infância, boa parte da infância, eu passei metade no Rio, metade em Natal. E hoje eu sou professor... Lá no Rio Grande do Norte. Isso, sou professor da Universidade Federal, da UFRN, né? Mas se o senhor foi eleito lá no Rio Grande do Norte, a gente pode dizer que ele é um joseense. Ah, sim, eu sou um cidadão do mundo. Professor, os governadores, principalmente daqui do estado de São Paulo, eles acham que, eles pensam que o povo já nasceu sabendo, por isso que vai fechando escola cada vez mais? Paulinho, o problema aqui é o seguinte, a nossa elite política, econômica, empresarial, ela continua com a mentalidade do senhor de escravos, desde a colônia. Aqui nunca se pensou na educação. A elite brasileira, o empresariado que começou esse país, ele começou de costas para o país. Esse país foi fundado no lombo do escravo, com quem não havia nenhuma preocupação. Saíram da África 6 milhões de negros e chegaram vivos aqui 3 milhões.
Você viu o que aconteceu. Saiu 6 milhões, chegaram 3 milhões. São os que os historiadores dizem hoje. E aqui, condições inumanas. Nesse país, foi um país que acabou com a escravidão nos 49 minutos do segundo tempo, quando o mundo inteiro praticamente tinha acabado. Essa elite brasileira, ela tem no seu DNA, né, a segregação, o racismo, a despreocupação com o povo. Para terminar a sua pergunta, então, o que acontece? Não há preocupação com a educação do povo. Eu venho no Nordeste brasileiro, e o Nordeste tem cidades, por exemplo, nós estamos no século XXI, terra da internet, tempo da internet, tempo do WhatsApp, do Facebook, de 5 mil satélites aí em cima, e tem cidades no Rio Grande do Norte que tem mais de 40% de analfabetos. Isso é um horror. Né? Mas por que eles mantêm isso? Porque não é interessante educar, porque um povo educado é um povo esclarecido. É muito mais fácil você dominar, enganar uma população com baixa escolarização, uma população que não tem educação, por isso eles quebram propositalmente a educação pública, que é o canal de entrada, né, para uma certa... que poderia ter uma educação libertadora. O canal é esse, não há interesse. Né? Professor, o senhor acredita que o problema do país na educação é a questão, já que o senhor citou aí a escravatura, tudo, é uma questão de família? Existem aquelas velhas famílias que ainda mantêm essa tradição aqui no país? Não é só família. No Nordeste, essa questão familiar, oligárquica, das oligarquias é mais presente. Mas aqui, digamos, o oligarca é o Alckmin. Certo? É o Alckmin. É o empresariado. O empresariado brasileiro tem uma mentalidade segregacionista de despreocupação com a população. Ele, digamos, e aí no fundo disso tudo, vamos lembrar que nós estamos vivendo, não é uma questão só um sistema capitalista. O sistema capitalista em si é um sistema de exploração. Ou seja, que o lucro está acima de tudo e qualquer outra consideração social ou humana. Né? Então, a questão não são as pessoas, é o sistema. Evidentemente que esse sistema se nutre de tudo aquilo que tem de mais atrasado, dos velhos costumes, das velhas famílias, das oligarquias, dos donos do poder, como dizia o Raimundo Faoro, né? O velho Raimundo Faoro, mostrando como se formou o coronelismo no Brasil. Então, tudo isso. Agora, voltando aqui, como o professor estava falando, de Noel, né? De Noel. Tem porquê, digamos, ter tanta riqueza para construir estádios da Copa e ter uma lousa rachada? Isso é uma vergonha. Como disse o professor. Exatamente, uma lousa rachada. Olha só, se você pegar uma pizza, se você pegar o orçamento federal, o orçamento geral da União, o OGU, eu dou aula sobre isso e acompanho em detalhe, enquanto a educação federal, né, onde está a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, todas as federais, os institutos federais, recebem 3% do orçamento federal para a educação, os banqueiros do ano passado ficaram com quase 45%. Imagina uma pizza. Quase 45% dessa pizza é dívida pública para pagar banco. Aqui no Brasil, e aqui em São José dos Campos, faz tempo que o senhor não vem para cá, a gente nota o seguinte, que as pessoas tiram até sarro do Bolsa Família, mas ninguém fala nada do Bolsa Banco. Bolsa Banqueiro. Essa Bolsa Banqueiro, ela é de arrebentar. Exatamente. Eu vou dar os dados para você. O ano passado, o Bolsa Família custou 23 bilhões. Para quantas mil? Para 14,9 milhões de famílias, o que envolve 48 milhões de pessoas. Um de cada 4 brasileiros. Quantos milhões? 48 milhões de pessoas, 14,9 milhões de famílias, o que dá no total, número de famílias. Isso é uma média aí, 3 e pouco, digamos, pessoas por média por família, então envolve 48 milhões de pessoas, o que é um cada 4. 23 bilhões, uma ninharia. 23 milhões. É um programa importante. A direita quer acabar com o programa, eu sou radicalmente contra, nós somos contra. Temos que ampliar esse programa, tá certo? E casá-lo com educação melhor, uma saúde melhor, melhor infraestrutura nos bairros, e não acabar com o programa, ele tem que ser ampliado. Agora, ele é muito pequeno, comparado com o que os bancos ficaram no passado, com 650 bilhões. Os banqueiros ficaram no passado no Brasil, então não é falta de dinheiro para fechar. Não tem justificativa de fechar a escola do professor Alckmin, porque não é falta de dinheiro. Se tem 650 bilhões para dar para banqueiros, não tem. 650 bilhões. São 650 bilhões os banqueiros para o pagamento da dívida pública ano passado. O Bolsa Família inteiro, que a direita está na rua reclamando, com quase 50 milhões de pessoas. Fica com 50, que atinge 50 milhões de pessoas, gasta 23 bilhões, e tem gente que quer acabar. Mas ninguém fala do que você falou, tá certo? Da Bolsa dos bancos. 30 vezes mais do que o Bolsa Família. E por quê? É a mídia. A professora citou ali, quando a gente falou de disponibilidade de escolas, a professora Cleusa, ela disse que não, é fechamento mesmo de escola. A mídia está tendo o poder de manipular a mente do brasileiro? A grande mídia, a maior parte da mídia, manipula, distorce, confunde, né, a mente das pessoas, a informação, de forma, digamos, a
digamos assim, a mesclar, a turvar a consciência das pessoas para entender. Por exemplo, você não vê a mídia reclamando dessa bolsa banqueira, do dinheiro que se paga aos bancos. Por quê? Porque essa mídia, a mídia é dominada pelos grandes grupos empresariais, recebe dinheiro dos governos, boa parte desses grupos, grandes grupos da mídia, recebe dinheiro dos governos de publicidade, e se falar contra os governos ou falar contra os bancos, perde esse dinheiro. Então, lamentavelmente, não há independência da mídia. Eles reclamam da Venezuela e falam aqui que querem tirar a liberdade, mas que liberdade é essa? Liberdade de servir aos grandes grupos empresariais? Essa é a liberdade da mídia hoje. Bom, professor Robério Paulino, só uma última, eu gostaria que o senhor, muito rapidamente, pudesse fazer uma colocação. Na eleição passada, o senhor era o terceiro colocado lá nas eleições do Rio Grande do Norte. Tinha o Henrique Eduardo Alves, que era o presidente da Câmara, não é? Isso, o Robson Faria, que é o Robson governador. Faria e o professor Robério Paulino. Na hora virou, o Henrique caiu para segundo? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eles esperavam, havia uma grande aliança das oligarquias do Estado, das famílias Alves e Maia, que dominam o Estado há quase 70 anos, achavam que ia ganhar a eleição de todo jeito, e que iam levar no primeiro turno, porque segundo eles não haveria um terceiro candidato que fosse crescer o suficiente para levar ao segundo turno. E esse terceiro candidato apareceu, que era o senhor, que foi o professor Robério, que nós tivemos quase 9% dos votos no Estado, e desses 9%, 22,5% dos votos na capital. E 1 de cada 4 pessoas em Natal, especialmente os setores mais mobilizados, mais conscientes, a juventude, né, os movimentos sociais, e mesmo parte da classe média mais escolarizada, sustentaram que votou em nós, e isso levou a eleição para o segundo turno e levou à derrota do candidato das oligarquias do Estado. E a coisa interessante, você vê, o principal candidato, o Henrique, fez uma campanha de 27 milhões. O Robson, 27 milhões custou a campanha dele. O candidato Robson, que é o governador, fez uma campanha de 3 milhões. O professor Robério teve 9% dos votos no Estado com a campanha de 15 mil reais, um carro velho. Quer dizer, foi muito mais rica a sua, muito bom. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal, e hoje o senhor tem uma agenda muito grande aqui em São José. A gente fala... Não, eu não vim fazer, eu vim visitar os amigos. Que feliz, vamos ficar para foto. Já. Olha, nós vamos... Daqui a pouco, Paulinho, eu vou encontrar a Ernesto Gradella, vou encontrar o Toninho, vou encontrar companheiros do pessoal também, vou encontrar companheiros do PSTU, vou encontrar pessoas que... Eu acho que a gente, independentemente de estar em partidos diferentes... Que aqui teve o quê? 2 votos, né? Nós temos que respeitar, apesar das diferenças, eu acho que a esquerda tem que aprender a conviver, aprender a ser tolerante e respeitar, digamos, as ideias diferentes. Muito obrigado, professor Robério Paulino, candidato, hoje com 22% de novo. Como? Hoje o senhor tem 22%. Hoje tem pesquisas, no momento que, em função dessa votação em 2014, é que me colocam em primeiro lugar lá, uma surpresa e uma felicidade para nós. A última pesquisa me colocou com 26% das intenções de voto da capital, e o prefeito, com toda a máquina na mão, com 20%. Que coisa, hein? Olha, professor Robério Paulino, é de São José dos Campos, viu? Assim. Sou de São José, assim, me sinto joseense. Que bom, seja bem-vindo. Mas eu também sou paulista, sou mineiro, sou nordestino, viu? Como eu falei, você é um brasileiro nato. É um brasileiro nato. Olha, um instante só, o Clique Jornal volta já com a professora Cleusa Trindade e o professor Ednoel Carvalho. E olha, e muito bem aqui acompanhados do professor Robério Paulino, ele que foi o candidato do PSOL no Rio Grande do Norte. Um instante só, o Clique Jornal volta. Um abraço para o pessoal do INPE lá em Natal, se provavelmente vão escutar o programa. Pessoal da Barreira do Inferno. Lancei foguete na Barreira do Inferno, viu? Também? Também. Olha só, já vamos passar a lista já, não é? Daqui a pouquinho tá vindo o pessoal lá do CLA, Centro de Alcântara, de lançamento de Alcântara, no Maranhão, e no Rio Grande do Norte é a Barreira do Inferno. Instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e como disse o professor Robério Paulino, vamos registrar também a nossa audiência. Ele mandou um abraço para a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é em Natal, no Rio Grande do Norte, na cidade onde o professor Robério Paulino é candidato foi candidato ao governo do estado, e nessa pesquisa agora para o ano que vem já está aparecendo aí em primeiro lugar. Então, a você do CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, nosso obrigado pela companhia, pela audiência e pela amizade também. Aos internautas e amigos aqui do INPE, DCTA em São José dos Campos, CEMADEI no Parque Tecnológico, a CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, a CLA em Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo e acompanhando o Clique Jornal, o jornal mais importante da web aqui no Vale do Paraíba. Professor Ednoel, o que é esse programa de reorganização escolar e por que o governo do estado está reorganizando a rede das escolas? Bom, existe evidentemente uma justificativa que o governo dá para isso. O governo diz que a ideia é agrupar alunos de uma mesma idade num prédio e, dessa forma, poder dar um tratamento mais homogêneo a essas pessoas por faixa etária, não é? Agora, nós podemos questionar, inclusive, essa medida pedagógica, né, desse ponto de vista que o governo evoca para levar adiante essa empreitada, que na comunidade, na sociedade, no mundo, as crianças não convivem com pessoas da mesma idade, né? Elas convivem com pessoas de idades diferentes. E se nós queremos preparar as pessoas para o convívio, elas devem estar com pessoas diferentes. Inclusive, hoje na escola, a prática é a diversidade, né? Nós trazemos pessoas diferentes, as salas têm que ser heterogêneas, não podem ser homogêneas. Então, até aquilo que o governo evoca como sendo pedagógico para justificar essas alterações aí que o governo está fazendo são falsas.
Agora, com essas mudanças, aqui, exatamente em São José dos Campos, o senhor falou da Moab Curi, da... Miguel Naquede também está envolvida nisso, que é no Jardim Morumbi, a escola Márcia Helena, tem mais 2 escolas, se eu não me engano, que estão envolvidas. Isso. Que estão 5 envolvidas. escolas poderão ser... Posso falar as escolas? Por favor, professora. A escola Diácono Hamilton, lá na Vila Paiva, a escola Yoshia Takaoka, Elídia Tedesco e a Takaoka fica onde, sabe? Yoshia Takaoka também fica na Vila Paiva. 2 na Vila Paiva? 2 na Vila Paiva vão sofrer com essa reorganização. Completa quais são, então? Então, Diácono Hamilton, Domingos de Macedo Custódio, Elídia Tedesco, que fica na Zona Leste, no Galo Branco. Joaquim de Moura Candelária, Miguel Naquede, Moab Curi e Yoshia Takaoka. A única que voltou atrás foi a escola Rui Dória, que quando os pais se organizaram logo no início, levaram um documento até a diretoria de ensino. Agora, o governo do estado fala que essas escolas, como a gente disse no começo, podem ser disponibilizadas, mas na linguagem do professor e na razão é que serão fechadas mesmo. Serão fechadas e provavelmente vão ficar aí. Vai ter algum órgão, né, abrigar aí, PROCON, diretorias de ensino. Em 95 teve escola que chegou a ser quartel da Polícia Militar, para você ter uma ideia. Professora, e quem é que decide sobre a disponibilidade dessas escolas ou o fechamento? O governo, só o governo. A população, que é a principal atingida, os pais e os alunos e os professores, não foram consultados em nenhum momento. É uma decisão de cima para baixo. E eu creio, viu, Paulinho, que a escola Moab Curi, ela tem um impasse, né? Porque, na verdade, a escola Moab Curi, ela foi... a princípio um alojamento, né, quando o conjunto EMA estava sendo levantado aqui em São José, né, da empresa municipal de habitação, esse alojamento foi transformado em escola. Só que o terreno ali é da prefeitura e quem fez essa reforma foi o Estado. E ali há um impasse com relação a quem é que deveria tomar conta da escola, né? Então eu creio que pela forma como se dão as coisas ali na escola Moab Curi, que ou a escola será municipalizada, tá? Quando o ensino médio sair de lá, ela vai ser transferida para o município de vez, ou então essa escola corre o risco de realmente vir a ser fechada totalmente, não ser transferidos os demais alunos que ficaram remanescentes e a escola vir a ser fechada. E aí dá outra destinação ao prédio. Eu queria só dar um dado complementando. O Ednoel falou há pouco, né, sobre a questão das tribos, as rivalidades entre comunidades. Houve uma pesquisa, o governo Mário Covas, em 95, fez uma reorganização das escolas, né, parecida com essa. Após essa reorganização, uma pesquisa comprovou que houve um aumento de 30% no índice de violência nas escolas da rede estadual, por causa da reorganização, exatamente pelo que o professor... 30%, um aumento no índice de violência. Então, nós estamos sujeitos a tudo, que toda essa barbárie, toda essa rivalidade vai parar dentro da escola, conosco, com os professores, né? Então, isso vai afetar diretamente os alunos e os professores e os pais dos alunos. Então, professor, essa redução você estava falando da taxa de natalidade, então está tendo menos alunos, menos entrada de alunos nas escolas. Então, não seria muito melhor para a sociedade se eles otimizassem o valor, como é menos alunos, então qualificasse mais o ensino do que fazer o que eles estão fazendo, por exemplo? É isso, Shirley, você pegou aí o X da questão, né? Seria muito melhor. É uma realidade que o índice, né, de alunos, de filhos, né, por família diminuiu. Então, seria muito melhor se pegasse diminuísse o número de alunos e investisse nas escolas, com laboratórios, né, com quadras. Nós estamos na era digital, hoje em dia tem lousa digital na maioria das escolas, e nós temos lousas quebradas com giz, só isso que nós temos, nem a lousa branca como essa que tem aqui, nós temos.
E eu queria falar um pouco sobre o movimento da Zona Sul, que foi muito importante, né? Nós fizemos lá, teve um ato da escola Miguel Naquede, que os os alunos já levaram um documento para a diretoria de ensino contrário. 3 semanas atrás, como a escola do Moab, né? O professor Ednoel teve acesso a isso, que ia também sofrer reorganização. Nós ajudamos lá os pais e os alunos e estamos junto com eles nessa luta, né, implementando. Fomos até a Feira do Colonial, panfletamos na feira, abaixo-assinado, já temos cerca de 2.500 assinaturas, né, Ednoel? Em torno de 2.500 assinaturas. E nós temos aí esparramado pela cidade várias pessoas que estão colhendo assinaturas num abaixo-assinado, manifestando-se contrários a essa reorganização, essa bagunça que o Estado está promovendo na educação. E dia 28 de outubro, nós fizemos um ato lá com cerca de 150 pessoas à tarde, numa quarta-feira, né? Então, contrários à reorganização. E agora o próximo passo é entrar no Ministério Público contra a reorganização. Tanto os pais têm interesse em entrar, professores. A gente vai entrar com uma representação no Ministério Público, porque os principais interessados vão ser transferidos compulsoriamente, né? Agora, e qual foi o critério que a Secretaria de Educação do Estado, ou o governo, né, ele utilizou para diferenciar agora uma escola de tempo integral, né, que eles estão querendo envolver, de uma escola de custo alto, ou então de uma escola de 800 ou de 1.000 alunos? Pois é, Paulinho. Eu tive lendo um pouquinho sobre isso. E não existe um critério. Não existe um critério, porque tem escolas de tempo integral que estão sendo fechadas. Tem escolas que têm índice no Saresp acima da média do Estado, estão sendo fechadas. Tem escola que já são escolas que comportam apenas uma faixa etária e também estão sendo fechadas. Não é? Então, o critério que fica evidente é única, exclusivamente, a contenção de despesas. Né? Ao invés de, por exemplo, o governo tem um orçamento, ele tem uma quantidade de dinheiro que ele tem que dar para os empresários e para os banqueiros, né? São acordos, são contratos e tal. Ele quebra o contrato que ele tem com a população, né? Aquelas promessas de campanha, de educação de qualidade, saúde, ele quebra o contrato com a população para manter os contratos com os banqueiros e com as grandes empreiteiras. Então, o que resta realmente à população é se mobilizar, é mostrar para o governo que nós não estamos dormindo, nós estamos acordados e nós estamos atentos a essa injustiça que está sendo praticada contra a população. Professora, agora, eu gostaria que a senhora pudesse explicar, porque só um professor mesmo para explicar, como é que o governo do Estado acha que vai melhorar a educação fechando sala de aula e demitindo professor. Que matemática é essa? Apesar que a professora não é de matemática. Não sou, mas não dá para entender mesmo. Eu acho que nenhum professor de matemática conseguiria entender aí, nem o Oswaldo Souza conseguiria entender essa matemática. Eu creio que se o Einstein viesse aqui explicar isso, ele também não seria capaz. Porque nem Freud explica, né? Nem Freud explica. O governo, o secretário Herman foi para a TV e falou que realmente os professores ganham mal, mas vai ter que ficar ganhando mal mesmo, porque 53% da folha é da educação e não tem como dar reajuste. Então, ele assume isso, que o salário é péssimo, que tem que mudar, que a educação está um caos, e acha que é dessa forma que vai mudar. Não é dessa forma, e sabem disso. Na verdade, assim, o engodo eles não conseguem explicar, né? Não mudou, viu que a população está contra, então não está nem aí para a opinião pública, né? Continua mantendo essa reorganização, só mudou a tática, né? De ao invés de fechamento de escolas das 150 e 94, vai ter turnos fechados. E o que está por detrás é o ajuste fiscal, é a contenção de despesas. Eu vou falar, nós, professores, e os alunos, trabalhadores, os pais de alunos, estão sofrendo isso o tempo todo, em outras categorias também. Nós estamos vendo os ataques aos metalúrgicos, demissão, né, ataque a todas as categorias. Então, petroleiros está em greve, uma greve heróica,
que a gente vê aí, está em greve hoje, ainda já é, eu acho que o 5º, 6º dia de greve dos petroleiros, né? E a gente vê que é uma política da presidente, né? Em nível nacional e em nível estadual. Então, é uma política de ajuste fiscal, dá o dinheiro para o banqueiro e tira da principal setor, que é da saúde, da educação. Professora Cleusa, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Obrigada, Paulinho. Estamos à disposição aí quando quiser, é só chamar. Obrigada, Shirley. Obrigada aí a população. Professor Edilnoel, muito obrigado pela presença, professor. Eu é que agradeço o convite que a Shirley nos fez, agradeço aí a acolhida, Paulinho, agradeço aos ouvintes. Muito obrigado a todos. Sucesso para os professores. Incrível, fantástico e extraordinário. Ninguém entende o que bom, bem que ele não é professor também, né, o governador. Não é, então deu uma... fazer então, assim. É complicado, né? Como diz o Beto Richa, sempre teremos Paris, né? Sempre teremos? Paris. É verdade. Paris não é aqui. Para ele é fácil, né? Bom, o Rico vive bem em Curitiba, em São José dos Campos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova York, em Paris, né? Infelizmente a educação está desse jeito, mas em outros países aí, né? Está desenvolvido. Todo mundo quer ser primeiro mundo, mas precisa trabalhar para ser primeiro mundo, né? Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do SINDI-CT e da Rádio CT, o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.